Sejam bem-vindos à nossa reunião pelo Google Meet. Hoje vamos falar do tema envelhecimento, cuidado e fim de vida. Uma reflexão importante sobre envelhecer, o cuidado com a pessoa idosa e a dignidade dos momentos finais da vida. E para enriquecer esse debate, a gente convidou os docentes de Biologia Enio do Carmo Araújo e Kalile Barreto Nascimento Araújo. Agradecemos muito a presença de vocês. Obrigada. Bem, o envelhecimento é um processo natural da vida. Ele envolve mudança no corpo, na mente e nas relações sociais, mas não deve ser visto apenas como uma doença ou incapacidade. Exatamente. A pessoa idosa carrega histórias, experiências, saberes, e por isso que ela precisa ser tratada com respeito, cuidado e valorização. E, para aquecer o nosso debate, os nossos convidados, professor Enio e professora Kalile, eu vou iniciar aqui com o professor Enio. Professor Enio, né, do ponto de vista biológico, o que acontece no envelhecimento? Boa noite, Iracema, a Renata e a professora Kalile. Boa noite. Bem, o envelhecimento, ele provoca mudanças graduais do organismo, como, por exemplo, a redução da força muscular, alterações na imunidade, na memória, na visão e também na mobilidade do idoso. Porém, quando se fala em envelhecer, não significa necessariamente dizer que a pessoa adoeceu. A partir do momento que a pessoa passa a ter hábitos saudáveis, ter um acompanhamento, por exemplo, um acompanhamento adequado, uma alimentação também que ajude no processo, ter uma atividade física e ter uma boa convivência social, tudo isso ajuda muito na qualidade de vida do idoso. Obrigada. Professora Kalile, quando a gente fala em cuidado com a pessoa idosa, o que a gente deve considerar? Boa noite, primeiramente, professora Renata, Iracema, professora, obrigada pelo convite a participar dessa live. E falando do idoso, do envelhecimento, o cuidado deve ser integral. Não envolve apenas remédios ou consultas, mas também a escuta, o afeto, a segurança, a autonomia e o respeito. A pessoa idosa, ela deve participar das decisões sobre a própria vida, sempre que possível, se ela tiver o cognitivo para isso. Cuidar não é apenas controlar, cuidar é apoiar com dignidade. Muito bem, professora Kalile. E assim, para enriquecer mais, qual o papel da família nesse cuidado? Você poderia, né, falar um pouquinho sobre isso? Sim, a família tem um papel essencial, mas ela não deve estar sozinha. O cuidado, ele precisa envolver também profissionais de saúde, a comunidade e, é claro, políticas públicas. Além disso, o cuidador também precisa de apoio, pois cuidar pode gerar cansaço físico e emocional. Então, tem aquela frase, cuidar de quem cuida. Isso é muito importante. E, professor Enio, por que é importante respeitar a autonomia da pessoa idosa? Veja bem, Renata, porque a pessoa idosa, ela continua tendo identidade e também continua tendo os desejos e os direitos. Mesmo quando ela precisa de ajuda, ela deve ser ouvida. E existe um erro que é muito comum em infantilizar o idoso, como se ele não pudesse opinar, não pudesse dar opinião. E respeitar a autonomia é reconhecer a sua dignidade. Muito bem. Agora, entrando em um ponto muito sensível, né? O fim da vida. Professora Kalile, por que é importante falar sobre isso? Então, o fim da vida, ela faz parte da existência humana. Como a gente aprende na biologia, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Tudo vai chegar a esse momento, né, da partida. Então, porque o fim da vida pertence à existência humana, mas ainda ele é tratado como tabu. Falar sobre esse tema não significa desistir da pessoa, e sim garantir um conforto, um acolhimento à dignidade. Em alguns momentos, o foco deixa de ser a cura e passa a ser o alívio do sofrimento e a qualidade de vida, esse momento tão importante da vida do ser humano. Por isso que é importante. Sim, vai muito nessa linha dos cuidados paliativos, porque os cuidados paliativos buscam aliviar os sintomas, oferecer um apoio emocional, social e espiritual, além de acolher toda a família, porque esse processo todos fazem parte. É importante lembrar, cuidado paliativo não é um abandono, é um cuidado ativo, humano e deve ser respeitoso. Muito bem. Professor Enio, qual a importância da ética nesse processo? Veja bem, Iracema, a ética ela é fundamental. E precisamos respeitar os desejos da pessoa. Evitar tratamentos desnecessários, por exemplo, e garantir que ela seja cuidada como ser humano, não apenas como paciente. E a dignidade, ela deve permanecer até o fim da vida dessa pessoa. Bom, a mensagem que eu deixo é a seguinte, que envelhecer é uma conquista. Como sociedade, nós precisamos combater o preconceito contra a pessoa idosa e garantir o respeito e que ela tenha uma participação social e também que ela tenha os cuidados adequados. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada. Professora Kalile, e a sua mensagem final? Então, eu vou deixar uma mensagem para reflexão. Cuidar da pessoa idosa é reconhecer a sua história e o seu valor. O cuidado, ela deve unir a ciência, a ética, o afeto e o respeito, principalmente nos momentos de maior vulnerabilidade. Gratidão pelo convite e estou disponível à disposição de vocês a qualquer momento. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado.
Pois é. Agradecemos a todos que acompanharam esta reunião, que possamos compreender o envelhecimento como parte da vida e defender sempre o cuidado digno e humanizado. Então, Boa noite. final para vocês, cuidar da pessoa idosa é respeitar sua história, sua autonomia e sua dignidade até o fim da vida. Muito obrigada a todos. Boa noite.